E aí, beleza? Por muitos anos, Kurt tentou ficar famoso na internet. No seu canal O Mundo de Kurt, ele faz de tudo: vídeos, desenhe minha vida, jogos, reviews de tênis e fala sobre seus atalhos de teclado favoritos. Ele também mostra seu pai Chris, que é DJ e divorciou da mãe de Kurt há muito tempo. Como sua mãe ficou muito triste, Kurt decidiu ser um bom filho e morar com ela enquanto ganhava dinheiro como babá. Mas não importa o quanto grave, Kurt não consegue uma audiência fiel. Seus números nunca passam dos dígitos simples. Diferente de Bob e seu canal Bob Basecamp, um garoto que ele cuidava e agora é famoso. Kurt se acha amigo de Bob, mas Bob só o tolera e o afasta da câmera. Depois de 10 anos de streams falhos, Kurt chega ao limite e decide dar uma última chance ao seu canal com algo que chama de A Lição, que ensina como ganhar seguidores online. Ele começa preparando seu carro com várias câmeras e um monte de garrafas de água, dizendo que é o primeiro passo da lição. Se você não se documenta, você não existe. Kurt vai usar o carro para trabalhar como motorista de um app de carona chamado Spree. O primeiro passageiro que ele pega é um homem que se recusa a colocar o cinto e desconfia das câmeras, mas Kurt diz que são para proteção. O cara começa a pregar supremacia branca e Kurt fica preocupado que esse racismo possa prejudicar sua audiência ao vivo, que atualmente é só Bob. Então ele começa a dirigir mais imprudentemente. O homem reclama, mas Kurt o encoraja a beber a água grátis. Acontece que a água está envenenada e Kurt até fez um tutorial de como fazer isso sem ser pego. Kurt coloca uma música e passa por um sinal vermelho enquanto o homem morre no banco de trás, tossindo até morrer. O único espectador de Kurt, Bob, acha que a morte foi encenada para ganhar views, mas Kurt não se importa, pois isso faz parte da lição. No começo, ninguém deve perceber que o que ele faz é real porque ele quer fazer o máximo sem ser detectado para ganhar atenção depois. A próxima passageira de Kurt é uma corretora arrogante que deixa sua placa no porta-malas. Depois de um papo, ela pega uma garrafa de água por conta própria, tornando-se rapidamente a segunda vítima de Kurt. Kurt vai para o banco de trás para mostrar o corpo na câmera e até brinca que pode beber a água também. Nesse momento, Chris liga para Kurt pedindo uma carona, mas Kurt desliga na cara dele. Então ele começa a cobrir seus rastros, desbloqueia o celular da mulher usando o rosto morto dela e se dá 5 estrelas no app. Depois responde uma mensagem com grosseria para que não esperem por ela na reunião. Depois de se livrar do corpo, Kurt pega seu próximo passageiro, um brutamontes chamado Mario. Kurt tenta tocar sua própria música, mas Mario reclama e também se recusa a beber a água grátis. Então Kurt faz um desvio para pegar outra passageira, ignorando as reclamações de Mario, já que ele escolheu a opção compartilhada. A passageira é uma influenciadora famosa e comediante chamada Jessie, que cancela a corrida assim que ouve Mario dando em cima dela e vai embora. Mario força Kurt a segui-la e Kurt oferece uma carona grátis só para ela entrar no carro. Enquanto dirige, Kurt descobre que ela tem muitos seguidores e pergunta como ela conseguiu. Ela responde que simplesmente é engraçada. Kurt continua pedindo ajuda e Mario continua dando em cima dela com comentários inapropriados. Então Jessie grava tudo para suas redes sociais antes de sair do carro, cansada dos dois caras estranhos a importunando. Agora Kurt está chateado por ter perdido a chance de fazer amizade com uma influenciadora de sucesso. Então muda de rota de repente e leva Mario para um canteiro de obras distante. Ele dirige tão rápido que Mario começa a se sentir mal e Kurt o faz sair do carro para não vomitar nos bancos. Mario reclama, mas sai porque precisa se aliviar. E nesse momento, Kurt toca sua própria música no volume máximo e acelera para atropelar Mario, fazendo o corpo voar por cima do carro e cair no para-brisa para um ângulo sangrento perfeito para a câmera. Depois de se livrar do corpo de Mario e limpar o carro, Kurt persegue Jessie nas redes sociais e vê que ela tem um show de stand-up naquela noite. Ele vê isso como um sinal, dizendo que ele e Jessie são duas grandes coisas acontecendo na mesma noite. Obviamente, Kurt ainda não é grande coisa, já que ainda tem poucos espectadores, e seu único doador é Bob, que ainda acha que os assassinatos são falsos. Isso porque Bob é um criador muito falso, sempre pregando peças em pessoas sem teto, e a única vez que supostamente os ajudou foi tudo encenado para a câmera. Isso é bem diferente de Jessie, que as pessoas gostam por ser genuína e relacionável. Momentos depois, Kurt para no posto de gasolina, onde se livra da placa da corretora e abastece
acontece enquanto discute com Bob, que diz que ele é chato e que deveria agitar sua live. Uma vez que todo o sangue foi limpo do carro, Kurt tenta animar as coisas como Bob disse, dirigindo de forma imprudente para seus próximos passageiros um trio de socialites que inclui Richard, Kendra e London. No começo, Richard e Kendra ficam apavorados com a forma que Kurt dirige, mas London fica empolgada porque se sente em uma aventura e pula para o banco da frente para conversar com Kurt. Eventualmente, Kurt sai da rota novamente e leva o trio para um ferro velho, dizendo a Richard e Kendra para se pendurarem no teto solar, porque há uma vista linda aqui que é perfeita para fotos nas redes sociais. Richard e Kendra entram na brincadeira e se divertem, mas então Kurt começa a acelerar e de repente fecha o teto solar, prendendo suas próximas vítimas enquanto sua música toca ao fundo. Nesse momento, alguns cachorros selvagens do ferro velho atacam Richard e Kendra, e Kurt pega uma furadeira que ele guarda no carro para matar London. Depois disso, Kurt leva o carro para a lavagem e liga para Bob para saber o que ele achou. Mas, infelizmente, ele não viu o triplo assassinato. Na verdade, Bob parou de assistir a live porque Kurt simplesmente não o interessa. Kurt exige saber por que Bob ainda não deu um shout-out como prometido. E Bob diz que ele deveria ser mais como Jesse, que parece autêntica. Kurt olha as redes sociais de Jesse de novo, mas o ciúme o faz comentar amargamente nos detalhes mais bobos, como dizer que ela nem filma as stories na vertical. Enquanto um Kurt amargurado dirige para uma casa no subúrbio, Jesse posta o vídeo que fez no carro para expor Mario e Kurt. Depois, ela visita sua avó para cuidar dela enquanto grava para as redes sociais. De repente, a campainha toca e ela fica preocupada porque não esperava ninguém. Mas é apenas um colega comediante stand-up, Mike, que quer discutir algumas coisas de trabalho. Acontece que Kurt está visitando Bob, que manda ele ir embora porque não são amigos, e tudo isso é dito na frente da câmera para os fãs verem na live. Bob insulta Kurt enquanto ele pede ajuda, e os fãs de Bob acabam indo para a live de Kurt para ver o outro lado. Kurt de repente esfaqueia Bob com uma faca enquanto sua live atinge 2 dígitos. Bob tenta se defender com uma arma, mas após uma luta, Kurt o domina e mata, embora a audiência ache que é tudo falso. Kurt pula para 3 dígitos ao hospedar sua live no canal de Bob e até se grava tomando banho para tirar o sangue e mexendo nas coisas dele. Nesse momento, seu pai manda uma mensagem dizendo que precisa de uma carona para um show. No começo, Kurt não quer ajudar porque quer ir ao show de Jesse, mas quando Chris menciona que vai encontrar uma DJ famosa, o chat reconhece o nome e Kurt aproveita a oportunidade. Kurt pega Chris e a relação pai e filho é obviamente estranha, levando a uma discussão rápida. Chris fica chocado ao encontrar a arma de Bob no carro e repreende o filho, o que só provoca mais uma briga até que precisam esconder a arma porque a polícia está por perto. Quando chegam ao clube, encontram a famosa DJ chamada Uno e pedem para ela marcar o canal de Kurt em um post. No início, ela diz não, mas depois se cansa e concorda em dar o shout-out se Kurt a levar a um food truck de tacos. Eventualmente, eles encontram um truck de tacos e Uno exige que Kurt tire fotos dela e espere na fila como parte do acordo. A fila está longa, então Kurt conta histórias nojentas para espantar os clientes. Enquanto isso, Uno vasculha o carro e encontra a arma que Kurt pegou de Bob, usando-a como acessório para selfies. Então ela bebe um pouco de água, mas é uma das misturas especiais de Kurt e ela desmaia imediatamente. Quando Kurt volta com a comida, Uno está desacordada e ele rapidamente se livra da garrafa de água. Infelizmente, isso chama a atenção dos policiais, que pedem para Kurt fazer um teste de sobriedade, enquanto ele finge que Uno é sua namorada que apenas adormeceu. De repente, Uno acorda porque não bebeu o suficiente para morrer, vê os policiais, entra em pânico e atira em um deles antes de fugir. Um policial vai atrás dela e Kurt aproveita para escapar no carro, mas é seguido. Tudo isso
aumenta seus espectadores ao vivo para números de 5 dígitos, com o chat ficando cada vez mais animado. Desesperado para despistar os policiais, Kurt dirige como um louco e acaba batendo em um acampamento de sem-teto, matando alguns mendigos de propósito antes do carro capotar. Enquanto isso, Jesse pega uma carona para seu show com Mike, que continua a incomodá-la, dizendo que tem vários contatos. Mike se gaba tentando impressioná-la, mas ela está irritada. Ele também faz uma abertura antes dela, mas não faz ninguém rir. No entanto, o público enlouquece quando Jesse sobe ao palco, e escondido em um canto está Kurt com sua arma. Após algumas piadas, Jesse fala sobre sua experiência no Spree com Mario e Kurt, dizendo que a obsessão de Kurt por seguidores a fez refletir. A felicidade não está em ter muitos inscritos, não importa o número de visualizações, você só é julgado e odiado para entretenimento alheio. Ela termina quebrando o telefone no palco, encerrando sua dependência das redes sociais com um mic drop e deixando todos chocados. Tocado pelo discurso, Kurt decide ir embora sem causar confusão, mas descobre que o Spree está temporariamente suspenso por causa de sua onda de assassinatos. Kurt pega uma carona por outro app chamado Gogo e entra no carro de um cara amigável chamado David, que logo faz uma piada sobre não ser o motorista maluco matando pessoas. Kurt leva para o lado pessoal e não hesita em matar David em segundos. De volta ao bar, Jesse está cansada de Mike, que não para de gravá-la mesmo depois que ela largou as redes sociais, e decide se livrar dele chamando um Gogo. O carro de David chega, mas é Kurt dirigindo, e ele revela para Jesse que é o motorista de quem ela zombou no show. Ele também diz que estava no show dela, então sabe que ela não pode usar o telefone para pedir ajuda porque o quebrou. Pensando que Jesse está indefesa, Kurt diz que vai levá-la para sua casa para expressarem amor em vez de ódio, mas Jesse não cede. Ela revida com um cabo de carregador, estrangula Kurt e o carro bate em um container de lixo. Kurt para o carro bufando e responde dando um soco em Jesse, deixando-a inconsciente. Então ele a leva até o gramado da frente de sua casa, onde arrasta seu corpo para os faróis. Ele pergunta à audiência o que deve fazer com ela e os espectadores escolhem que ele deve matá-la. Kurt se prepara para atropelá-la enquanto seus espectadores enchem o chat. No entanto, quando ele para ajustar uma câmera que caiu, ele perde Jesse de vista. Ele sai do carro para procurá-la, enquanto o chat o chama de burro. A audiência estava certa. Jesse aproveita a chance para entrar no carro e assumir o volante, usando o veículo imediatamente para atropelar Kurt. Porém, ela perde o controle e acaba dirigindo o carro direto pela lateral da casa dele, e Kurt consegue desviar. Então, ele tenta matar Jesse empurrando o rosto dela contra o airbag, mas Jesse o empurra e Kurt foge para outro cômodo. Enquanto Jesse diz à Live que precisa de ajuda e tenta convencê-los de que é real, Chris também chega e fica chocado ao encontrar a casa destruída com a mãe de Kurt morta no chão. É revelado que ela foi a primeira vítima de Kurt. Ele a matou fora da tela antes de começar a dar a lição. De repente, Kurt aparece e pega a arma de Bob do carro, que ele usa para atirar no pai várias vezes, matando-o rapidamente. Enquanto isso, Jesse tenta escapar no carro, mas como a marcha ré não funciona, ela dirige para frente e esmaga Kurt contra a parede. O chat diz para ela verificar o corpo e Jesse descobre que Kurt ainda não está morto. Ela é forçada a terminar o trabalho esmagando a cabeça dele com o celular, enquanto um flashback de alguns minutos antes mostra Kurt se sentindo um campeão porque tinha 50.000 pessoas assistindo. Então o chat pede uma selfie com o corpo e Jesse faz isso. Nos dias seguintes, o caso de Kurt vira notícia viral. Jesse acaba mais famosa do que nunca como uma rainha multimídia, e embora Kurt seja desprezado por todos os repórteres, ele é visto como um herói por algumas das partes mais sombrias da internet, como o 4chan e o Reddit. À medida que esses fóruns se enchem de adoração por Kurt, um usuário revela que estão fazendo um filme sobre ele chamado Spree. Terminando assim, Spree, filme de terror e suspense de 2020. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.